MUB, Museu Brasileiro de Escultura e Ecologia. Foi criado a partir da concessão do terreno pela Prefeitura de São Paulo à Sociedade dos Amigos dos Museus, no ano de 1986, para a construção de um Centro Cultural de Escultura e Ecologia. Para a escolha do projeto do prédio do museu, foi realizado um concurso vencido por Paulo Mendes da Rocha. Nascia então o MUB e seu prédio, que é um marco da arquitetura mundial. Ficha técnica: arquiteto Paulo Mendes da Rocha, projeto estrutural engenheiro Mário Franco, ano 1986, área do terreno 6.935 metros quadrados, área construída 3.478 metros quadrados, estrutura concreto, paisagismo Roberto Burle Marx, local Avenida Europa, número 218, Jardim Europa, São Paulo, Brasil. Paulo Arquias Mendes da Rocha nasceu em Vitória, Espírito Santo, no ano de 1928. Formou-se em Arquitetura e Urbanismo em 1954, na Faculdade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Após ter seus direitos profissionais cassados na época da ditadura, volta ativa na década de 80, mesma década em que teve seu projeto escolhido para a construção do MUB. Para falarmos do MUB, voltaremos alguns anos para a década de 50, quando começava no Brasil um movimento liderado por Vila Nova Artigas e Lina Bobardi. Uma nova maneira de pensar a arquitetura, ao uso de estruturas, verdade construtiva, uso da tecnologia, foi algum dos pontos que marcaram este movimento. A arquitetura brutalista paulista sempre esteve atrelada a um discurso ético, e em muitas obras dessa época é possível perceber essa característica, assim como no caso do MUB, onde a prioridade era os espaços públicos ao invés do privado. O MUB é o resultado da mobilização dos moradores de um dos bairros mais nobres de São Paulo contra a construção de um shopping center, liderados pela criadora, fundadora e presidente da Sociedade Amigos do Museu, Marília Hassan. Após 20 anos, a prefeitura cedeu em comodato a construção de um museu. O desenho foi escolhido de maneira simples, que o mesmo não competisse com formas escultóricas e ricas da região, para não competir e sim apoiar a manifestações de caráter formal. Paulo Mendes tentou acentuar os eixos, deixando o projeto arquitetônico perpendicular, para assim tentar recompor o eixo da Rua Alemanha. Situado em uma esquina, assim ele possui duas fachadas muito importantes. Uma que faz frente com a Avenida Europa, ao sul, e outra frente ao edifício com a Rua Alemanha, a oeste. O local que foi implantado é bastante nobre e é constituído basicamente de residências. É um bairro com muita vegetação e o edifício nasce do desejo de uns moradores, pois o local não existia nenhum edifício comercial. Então, contrataram Paulo Mendes da Rocha para criar uma proposta adequada para o seu terreno, que não interferisse no seu entorno. Para alcançar o objetivo de colocar uma pedra no céu, Paulo Mendes da Rocha precisava vencer uma barreira de escala, o grande vão de 60 metros. E para isso foram necessários 3 requisitos: maior leveza, resistência da estrutura e evitar a deformação da peça. Para obter maior leveza, na seção transversal foi utilizado uma estrutura alveolar, com paredes delgadas. E na seção longitudinal foram utilizadas vigas do tipo Verendel, que é um sistema estrutural formado por barras que se encontram em nós, como as treliças. E a influência de uma barra em outra provoca a diminuição das deformações, permitindo assim vencer um carregamento e vão maior.
Para a obtenção de maior resistência, foram utilizados materiais de alta tecnologia, como o concreto de alta resistência. No lugar de um FCK 150 ou 180, foi utilizado o concreto com FCK 350. O mesmo ocorreu com o aço, onde ao invés de CA50, foi utilizado o CP 190, que é quase 4 vezes mais resistente. Para evitar a deformação da peça, foi utilizada a técnica de proteção, que consiste em introduzir na estrutura cabos de aço de alta resistência encurvados e puxá-los para fora, depois fixá-los de forma que eles não consigam voltar ao comprimento inicial. A estrutura do MUB foi pensada com uma proteção negativa. Logo foi preciso criar uma contraflecha de 15 cm, que foi calculada para que nunca seja absorvida totalmente. Para evitar as deformações horizontais, sofridas devido às variações térmicas, proteção e retração do concreto na secagem, as vigas foram articuladas aos pilares por 4 apoios, sendo no pilar mais curto 4 articulações fixas e no pilar mais longo 4 articulações móveis, permitindo assim essas movimentações horizontais. O museu em si é em sua maior parte subterrâneo, sendo assim necessário um sistema de drenagem muito eficiente ao longo da sua extensão, pois o lençol freático existente fica numa cota acima do nível da construção. As paredes são continuamente estruturais, de concreto armado, e já servem como pilares sustentando as lajes, e muros de arrimo para segurar a terra que cerca o terreno. As lajes são protendidas com 10 cm de espessura e nervuras a cada 2,45 metros, onde na parte do auditório essas nervuras cercam as curvaturas do piso.